Agora, quando nós olhamos essa expressão que Pedro traz, entenda, essa expressão ela não vem sozinha. E eu quero que você me acompanhe agora numa outra observação bíblica. Se de um lado eu falei, essa segunda carta de Pedro, os 5 capítulos como um todo, são muito parecidos, os 3 capítulos como um todo, são muito parecidos com a segunda carta de Timóteo. Este capítulo, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, ele tem um paralelo fantástico com um outro texto da palavra de Deus, que é a carta de Judas. Eu quero que você abra comigo, no finalzinho da Bíblia, o penúltimo livro, o penúltimo texto da Bíblia, que é a carta de Judas. A epístola de Judas é uma epístola de um capítulo só. Eu gostaria que você ficasse com 2 dedos aqui, um em 2 Pedro 3 e outro em Judas. Judas, epístola de um capítulo só. E nós vamos estar folheando entre esses 2 textos. E com isso me permitam estar fazendo com vocês, neste momento, um entre textos. Uma análise dos 2 capítulos, capítulo de Judas, que é a carta, e a segunda de Pedro, capítulo 3. Em primeiro lugar, olhem como começa, por exemplo, o apóstolo Pedro na sua apresentação. Ele diz: Amados, escrevo-vos esta carta. Na realidade, vamos ver como é que Pedro de fato se identifica. Voltem até o capítulo 1, verso 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando nós vamos para Judas, nós vamos ver Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Os 2 se colocam na condição de servo. O curioso é que Judas, ele faz um enxerto, ele faz um adendo, ele faz observação, irmão de Tiago. Bom, quem é Tiago? Na realidade, esta carta de Judas, ela tem uma discussão extensa em relação ao autor. Quem é Judas? Bom, Judas é servo de Jesus, irmão de Tiago. Sim, quem é Judas? Hoje, a imensa maioria dos teólogos crê que este Judas, irmão de Tiago, era irmão de Jesus. Porque Tiago também é irmão de Jesus. Os 2 são filhos de Maria. Existe uma outra corrente que vê nesse Judas, irmão de Tiago, Alfeu. E esse Tiago Alfeu seria primo de Jesus. E no caso, então, Judas também seria primo. Ou seja, ou esse Judas é primo, ou esse Judas é irmão. Se for primo, ele é discípulo de Jesus. Seja conforme for, ele não quer trazer para si a ideia de eu sou irmão do Senhor Jesus. Ele abre mão desse contexto, ele não se sente à altura de dizer e trazer esse título para si. Ele não quer trazer com arrogância uma expectativa de respeito pelo fato de ser irmão de Jesus. Por isso que ele se apresenta servo de Jesus. E sabe, queridos, quando Pedro e Judas trazem essa análise de dizerem nós somos servos, eles estão deixando claro que nenhuma pessoa entra no céu por ser filhinho de A, B ou C, por ser parente de Zeta. Cada um vai entrar no céu ou não por aquilo que tem de relação com Deus. Ainda neste texto de Judas, o 2º verso, ele coloca misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. E é exatamente dessa forma que Pedro, capítulo 1, versículo 2, também se apresenta. Graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, nós começamos a ver que há uma direta correlação entre a forma de um e outro estarem se apresentando. Quando a gente avança um pouquinho mais, nós vemos que há uma identidade enorme. Por exemplo, no versículo 4 de Judas, nós temos: porque se introduziram alguns
que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Desta mesma forma, Pedro se apresenta no início do segundo capítulo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, quando ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ei, pessoal, a tônica é a mesma. Pedro e Judas estão no mesmo espírito. Pedro e Judas estão dizendo: ei, acorda, tem gente querendo trair você, enganar você. Quando a gente avança um pouquinho mais, nos versos 6 de Judas, ele fala a respeito de anjos. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Pedro, o Pedrão, faz menção também disso. Capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, a base de raciocínio é a mesma. E quando você continua o texto, 2 Pedro, versículo 6, 2 Pedro 2, verso 6, que fala da condenação de Sodoma e Gomorra, nós vemos que em Judas 7, nós temos a exata menção disso. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Entendam, queridos, a base de raciocínio de Pedro e de Judas é a mesma. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 10. Principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, são atrevidos, são obstinados, não receando blasfemar das dignidades. O seu paralelo está no verso 8 de Judas. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades. Uau! No versículo 9 de Judas, fala a respeito do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Da mesma maneira, Pedro, capítulo 2, versículo 11, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Vejam, Pedro cita uma coisa e Judas cita dando até nome. A identificação que existe entre Judas e Pedro é imensa. Eu quero que você avance comigo para o verso 17 de Judas. Aliás, você pode continuar lendo vários textos aqui destes versos que nós estamos analisando. Por exemplo, Judas 10 está relacionado com o capítulo 2, verso 12 de 2 Pedro. O verso 11 de Judas com os versos 15 e 16 de 2 Pedro 2. Os versos 12 e 13 de Judas com o verso 17 de 2 Pedro 2. O verso 16 de Judas com 2 Pedro 2, verso 18. Mas agora eu quero entrar no capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Pedro diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro deixa claro: sou apóstolo. Judas, versículo 17.
Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui Judas não se coloca na condição de apóstolo, o que nos sugere fortemente que esse Judas, de fato, é o irmão de Jesus, que não foi discípulo no primeiro momento. Mas ele cita os apóstolos e, particularmente, nós vemos a imediata correlação da fala de Pedro, apóstolo. E a fala de Pedro foi, sabendo primeiramente isto. E no versículo de 18 de Judas, Judas coloca: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais, não têm o Espírito de Deus. Queridos, quando nós continuamos a ler Judas, dos versos 19 a 23, nós vemos como Judas se preocupa em informar a igreja. Ei, pessoal, vão chegar tempos difíceis. Mas, verso 20 de Judas, vocês, meus amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu gosto muito dessa expressão que Judas usa. Ele traz duas orientações claras e contundentes para você estar em pé, em condições de suportar chacotas, escarnecimento, etc. Ele diz: orem no Espírito. Orem. Orar é uma coisa, mas ele acrescenta um detalhe nesta oração: orem no Espírito. O apóstolo Paulo, ele faz menção deste orar no Espírito. Quando nós vamos para o ensino que Paulo traz a uma igreja que ele próprio chama de carnal, a igreja de Corinto. Deixa um dedinho aqui em Judas. E vamos ver Paulo, quando ele define a igreja de Corinto como uma igreja carnal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porquanto ainda sois carnais. É assim que Paulo começa a falar com os coríntios, no capítulo 3, verso 3. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ou seja, era uma igreja, sim, era uma igreja que reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, sim, era uma igreja que estava ali na crista da onda, sim, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja carnal. Sabe, queridos, é importante nós conseguirmos separar a ideia de igreja popular de igreja santa.